Fala galera, chegou o dia, hein? Hoje nós vamos pegar tudo que aprendemos nos vídeos anteriores e aplicar num projeto prático. Vamos criar uma página de listagem de professores para contratação de aulas particulares. Bom, já diretamente aqui com o nosso ambiente pré-pronto para a gente iniciar os nossos exemplos, vamos primeiro, antes de criar até a pasta, de criar tudo, vamos dar uma olhada no projeto, O que a gente vai desenvolver aqui juntos. Vou trazer aqui, No caso, seria esse projeto que a gente vai fazer junto, A gente tem a logo aqui em cima, uma breve descrição aqui, do que o usuário deve fazer, encontra o professor perfeito, e aqui os professores. Então veja que interessante, eu quis trazer aqui 6 cards, Vamos chamar essa estrutura aqui de card. 6 cards de professores. Por que eu quis fazer isso? Para a gente trabalhar com grid. Olha que interessante. A minha tela, originalmente, ela não é tão grande, Então, em telas até um certo tamanho, ele vai ter um comportamento, acima disso outro, acima outro, e assim por diante, É o que a gente vai trabalhar também, vamos criar os nossos breakpoints, muito interessante, para a gente deixar essa página responsiva. Então aqui nós temos os professores, conforme vai diminuindo o tamanho da tela, olha que interessante, ele vai se adaptando aí ao nosso layout. Inclusive, se ficar menor, a imagem ela se adapta, Então, muito bacana, vai ser um projeto bem legal para vocês utilizarem aí como um portfólio para apresentar as técnicas que vocês estão aprendendo, vai ser bem legal. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, que vou deixar aqui como base, qualquer coisa eu trago de volta para a gente ver. Aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou criar nos nossos exemplos. Eu vou criar uma nova pasta individual. Inclusive, eu vou deixar no repositório também totalmente separado, tá? Se você quiser fazer o download, você faz o download e acompanha individualmente apenas o projeto. Vai facilitar um pouco aí para você, beleza? Navegador, beleza, vamos lá. Open Folder. Eu vou aqui em documentos e eu vou criar aqui uma nova pasta. Vou colocar aqui My Teacher. Perfeito. My Teacher está aqui. Seleciona a pasta. Perfeito. Aqui em cima já vai estar indicando para a gente, que essa pasta ela está selecionada. E o que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou criar um arquivo que vai ser o nosso index, O index.html. Perfeito. Vou criar também uma pasta, para a gente manter a organização e tentar simular algo real, Eu vou criar aqui um new folder, uma nova pasta, e vou dar o nome de style, que é onde eu vou deixar o estilo. Por que eu estou colocando uma pasta, se eu só vou ter um estilo para essa página? Aqui a gente tem que começar a pensar no quesito de escalabilidade do nosso código. Se a nossa página começar a escalar, precisar ter outras páginas vinculadas a ela, a gente precisa ter uma pasta organizada onde vão ficar todos os estilos. No momento, só vai ter um, mas futuramente, se tiver mais de um, a gente já tem a nossa estrutura bem organizadinha. Isso é uma boa prática já desde o início para começar a pegar essa questão aí. Outra coisa também, new folder, e vou dar o nome de MG aqui. Então eu tenho uma pasta para nossas imagens e uma pasta aqui para o estilo. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou minimizar aqui para não atrapalhar, mas a estrutura é essa aqui, beleza? O que eu vou fazer? Vou minimizar aqui. Vou utilizar o autocomplete, que a gente viu isso aqui, essa estrutura, lá na aula de meta tags, beleza? Eu aperto o Enter, ele completa aqui já com as meta tags obrigatórias, que a gente precisa. Muito interessante. Vou alterar aqui o idioma, PTBR, e o nome eu vou colocar aqui, My Teacher. Perfeito. Então aqui a estrutura inicial, o title e o idioma da nossa página a gente já colocou. Vamos vincular esse cara aqui com o navegador? Vai ficar bem mais fácil. Vou arrastar para cá, aperto Enter, está aqui em cima, My Teacher. Perfeito. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu costumo fazer dessa forma, eu crio a estrutura do HTML, os elementos que vão estar com os textos e tudo mais, depois eu começo a estilizar. E caso haja, por exemplo, algum JavaScript, alguma alteração de comportamento para fazer, eu deixo por último, mexer com lógica
separado. Então, primeiro eu costumo fazer dessa forma. Você faz da forma que você achar melhor, tá? Só me sinto mais organizado desse jeito. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma imagem e um parágrafo, né? E veja que ele tem um pequeno padding aqui, né? Entre um e outro. Eu vou ensinar uma dica para vocês que vai evitar a deixar a altura desse header aqui fixa, porque é muito ruim trabalhar com alturas fixas junto aqui no desenvolvimento. Porque quando os elementos precisarem ficar maiores ou menores, ou até mesmo pular linha, né? Um elemento está do lado do outro, ele precisa ir para baixo, a gente tem que mudar a altura também, então acaba podendo atrapalhar e até confundir, né? Vou mostrar para vocês algo que eu utilizo bastante, que os elementos de dentro, nesse caso aqui do header, vão sempre ficar dentro do header, tá? Então vamos lá. Vamos criar primeiro essa estrutura aqui de cima. Tirar aqui. Vou utilizar a semântica o máximo que eu conseguir aqui, sempre pensando na semântica quando for declarar as tags, tá? Então a gente tem o header. Já existe essa tag, né? Header que a gente está utilizando, não tem por que colocar uma div. Agora, dentro do meu header, eu quero criar um container. Então, a gente sim pode atribuir aqui uma div, não tem problema. Não tem sentido para essa tag, é simplesmente uma tag de bloco para adicionar uma classe. Então, esse é um caso real de uso aqui de uma div que você não está impactando aqui na semântica da sua página. A class, vou colocar aqui a classe container. Eu ainda não criei essa classe, tá? A gente vai criar esse container junto. Perfeito. E o que eu vou ter aqui dentro desse container? Eu vou ter a nossa imagem, certo? E vou ter um parágrafo também. Então vamos lá. Vou até pegar o texto aqui, já vou colocar. Ó. Encontre um professor, o professor perfeito. Perfeito. Como é que a gente vai estilizar isso? A gente precisa criar o CSS aqui, né? Então vamos lá. Eu vou documentar, ó, CSS principal. Eu gosto de fazer dessa forma que facilita. Utilizo aqui o link, já tem aqui o VS Code, já mostra pra gente o do CSS. Perfeito. O único problema aqui é que ele está sugerindo o nome style.css aqui na raiz. Não é aí que está, né? A gente tem que colocar dentro da pasta style. Então a gente vem aqui, coloca style, barra, perfeito. Agora sim. A gente pode vir aqui criar manualmente, né? Clica com o direito aqui, new folder, ó, e criar um style.css. Ou simplesmente segurar o Ctrl, ó, e clica. O próprio VS Code vai identificar. Você está querendo acessar um arquivo que não existe. Você quer criar esse arquivo? A gente coloca aqui, ó, create file. Perfeito. Ele já criou, olha que interessante. Ele criou aqui dentro já pra gente, exatamente no caminho que a gente passou aqui no href. Beleza? Vou até minimizar aqui. Show de bola. Eu vou trazer também já a nossa... deixa eu vir aqui, deixa eu pegar onde está a imagem. A imagem da nossa logo, tá? Ela vai estar lá no nosso repositório. Vou colocar aqui dentro de IMG. Lá no nosso repositório, se você quiser utilizar a mesma imagem, você vai encontrar lá, sem problemas, tá bom? Então tá aqui, ó, logo My Teacher. Aqui eu vou passar o logo da empresa mesmo, pode ser, ou logo My Teacher, enfim. Perfeito. E o que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o caminho, né, da imagem IMG, logo My Teacher. Maravilha, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá dar uma olhada, ver como é que isso aqui está ficando, né? Eu já vinculei, vamos retornar, poder atualizar. Perfeito. Esses dois elementos já estão aqui no local onde eles deveriam estar, né? Olha que maravilha, que facilidade, né? Cada elemento, o elemento de parágrafo já é um elemento de bloco, então automaticamente ele vai ficar independente na linha, tá? Então aqui a gente não precisa se preocupar. Porém, a gente precisa centralizar esses dois carinhas aqui. Tem um jeito muito fácil da gente fazer isso. Para isso, eu vou criar aqui uma classe em conjunta desse container. Eu vou criar aqui, pode ser header mesmo, classe header. Ela vai estar em conjunto com o container. Então vamos lá. A gente vai precisar criar um container, que a gente vai reaproveitar esse cara, e criar a classe de header, que é onde a gente vai centralizar os dois elementos aqui. Beleza? Então vamos lá.
Eu vou criar primeiro o container. Aqui, o container, eu costumo fazer dessa forma. Max width, 1200 pixels. Por quê? Um monitor bem largo, ele não vai passar, né? Não vai ficar as letras gigantescas. Ele vai ter um container, né? Então a gente coloca aqui um tamanho máximo, que é quase aqui, se eu não me engano, o tamanho do meu monitor, é 1200 pixels. E aqui também, se eu limitei, ele vai ficar na ponta, né? Para centralizar, a gente precisa utilizar a margem. A gente só precisa colocar margem de um lado e do outro. A gente pode fazer dessa forma, ó, zero alto, né, que é o padrão, ou seja, não aplicar nada em cima e embaixo, e automático dos dois lados, porque ele vai pegar a quantidade de margem que tem e aplicar igualmente dos dois lados. Só que tem uma outra maneira de fazer isso também. Quando você só quer declarar nas laterais, você pode fazer dessa forma, margem, traço, inline. Ou seja, a linha da margem, né, no caso esquerda e direita, ela é automática. Então, aqui você declara só as laterais. Muito legal trabalhar aqui com esse tipo de margem. Principalmente se você tem, por exemplo, apenas um margem top, e aí quer aplicar um margem alto dos dois lados, você pode fazer dessa forma aqui, que aí você não precisa mexer com toda a estrutura, né? Bem bacana. Perfeito. Antes disso, o que eu vou fazer aqui que eu havia esquecido? Eu vou pegar o nosso HTML, o body também, e vou dar uma zerada na margem que ele tem, porque por padrão, né, dependendo do navegador que você estiver utilizando, ele vai ter margem padding, tá? E acaba não colando nas pontas, então pode atrapalhar um pouquinho. Então você faz dessa forma aqui, basicamente isso aqui já mata alguns problemas, né? E aqui nós temos já o nosso container e o HTML. Vamos começar aqui a estilizar o header. Eu vou separar aqui, ó, header. Perfeito. Por que eu estou separando? Um projeto grande, pensando em escalar e organizar, a gente precisa sim deixar documentado, fica muito mais fácil depois da manutenção, tá? Vai por mim que isso ajuda demais. E vou chamar aqui o nosso header. E a gente criou a classe. A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode colocar display flags e alinhar os itens. Essa é uma maneira bem simples. Vamos ver se fica certinho. Vou colocar aqui, ó, display flags. Eles são em coluna, né? Na hora que eu coloco, se você fez o vídeo, se você assistiu o vídeo de display flags, na hora que a gente coloca, que a gente declara que um elemento pai, ele é display flags, automaticamente os elementos filhos vão ficar um do lado do outro na mesma linha, porque isso é o padrão aqui do display flags. Então a gente precisa alterar e colocar flex direction column, precisa jogar esses elementos em linha. E para centralizar eles dois, a gente utiliza o Align Item Center, né? Que a gente vai alinhar eles na horizontal. Alinhamos eles na horizontal com Align Items, porque nós trocamos aqui o Flex Direction. Se tivesse em linha, aí a gente fazia isso com o Justify Content, beleza? E aí nós temos a nossa imagem e o texto. Para alinhar os dois, né? Os dois ficarem alinhados na vertical, aí sim a gente utiliza o Justify Content. Se você está acostumado a trabalhar com Display Flex, você pode estar entendendo que isso aqui é diferente, né? É o contrário do que está acostumado. É porque a gente está trabalhando em coluna, beleza? Então vamos lá dar uma olhada. Atualiza aqui. Perfeito. Olha aqui os nossos elementos já como estão centralizados e certinhos. Bom, tem um porém aqui, eles estão muito colados, né? Tá colado aqui em cima e com certeza tá colado aqui embaixo, né? Que como a tela toda é branca, a gente não consegue enxergar isso. A gente pode colocar aqui, ó, desculpa, a margem não, um padding de 20 pixels, tanto em cima quanto embaixo. O que a gente está fazendo? Ó, eu quero um espaçamento daqui e aqui também eu quero um espaçamento embaixo. É isso que a gente está fazendo. A gente não está limitando a altura desse header, tá? Isso é uma dica muito importante. Evitem definir alturas específicas para elementos, tá? Pode te atrapalhar muito aí, beleza? Vou atualizar, ele já descola. Perfeito, show de bola. Gostei bastante aqui. Já ficou certinho, pouquíssimas linhas de código. Conseguimos criar a estrutura aqui do header sem problema.
Caso a gente precise alterar aqui fazer alguma modificação aqui no texto, a gente pode fazer sem problema também aqui de dentro do header. Porém, agora nós vamos aqui para a parte dos professores, né? Deixa eu até trazer aqui de volta. Nós vamos aqui para essa parte dos professores, né? Bem bacana. Deixa eu trazer de volta, vamos lá no CSS e eu vou fazer o seguinte, vou pular algumas linhas, novo comentário e vou colocar aqui, ó, professores. Beleza? Que aí vai ficar mais fácil da gente encontrar. Preciso alterar o parágrafo do header. A gente coloca aqui dentro, né? Header, parágrafo, a gente pode colocar aqui sem problema nenhum, né? Porque a gente está dentro aqui do header. Então a gente deixa esse espaço, mantém a organização sempre. Perfeito. Aqui a gente precisa fazer o quê? Vamos lá. A gente está vendo aqui, né, que ele tem um espaço, né, aqui, e ele tem uma cor diferente. Então a gente precisa criar uma classe na nossa seção aqui, que essa aqui vai ser uma section, né, dos professores. A gente precisa criar uma classe nessa seção e a gente atribui um padding tanto em cima quanto aqui embaixo e coloca esses caras aqui em container também, né? A gente precisa colocar eles em container. Então vamos lá. Vamos criar a primeira estrutura. Vou minimizar aqui para não atrapalhar a gente, ó. Beleza, deixo minimizado. Só por enquanto, daqui a pouco eu já abro novamente. Se você estiver comparando aqui, não. Eu vou deixar aberto. Vai que alguém está comparando, né? Então eu não atrapalho. Vamos lá. Aqui eu já ia colocar section. A gente pode deixar algo mais organizado, separando o header do conteúdo principal da página. Imagina assim. Todas as páginas que você tiver, página de contato, página de sobre, página de categorias, enfim. Sempre vai se repetir o header. É muito difícil ter um header para cada página. É quase impossível, eu nunca vi. Então, ele não é o conteúdo principal daquela página, né? No caso, o conteúdo principal da nossa página são os professores, né? Que dificilmente vai ter outra página com aquele conteúdo específico. Então, nós chamamos esse conteúdo principal da página, né, que é o que vai tomar ali, que vai o body, normalmente é entre o header e o footer, beleza? Chamamos de main, tá? Então a gente tem essa tag semântica aqui para utilizar, que é muito importante trabalhar com ela, beleza? E aí dentro do nosso main, nós temos as seções. No nosso caso, apenas uma, né? Onde fica o professor. Então, vamos vir aqui, colocar a classe, colocar aqui, ó, professores. Beleza. Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez dentro do header. A gente precisa do nosso container. Então, vamos criar aqui uma div, certo? Com a classe container. Perfeito. Já está aplicado, a gente já criou o container, não precisa fazer novamente. Essa é a magia das classes, né? A gente pode utilizá-las várias e várias vezes. Show de bola. E agora vamos estilizar aqui, vamos atribuir a cor de fundo para esse cara. Então vamos lá. Vou chamar aqui, ó, professores. Vou adicionar a cor de fundo, background color. Essa cor eu separei ela aqui, deixa eu ver. Ela é F5, F5, F5. Então vamos lá. Hexadecimal, F5, F5, F5. Perfeito, um cinza mais clarinho, né? Só para dar uma diferenciada. E a gente viu que tem um padding também, né? Então vamos lá. Padding, que a gente precisa dar um espaço tanto em cima quanto embaixo. Eu vou colocar aqui 40 pixels e vou regular caso haja necessidade. 40 pixels em cima e embaixo. Nas laterais eu não quero. Beleza? Vamos retornar. Vou atualizar aqui. Ele vai aparecer uma faixa porque não tem conteúdo ainda, né? Só o padding, né? Aqui tá 40 em cima e 40 embaixo, né? Então aqui deve estar 80 pixels de altura, né? Perfeito. Vamos agora adicionar conteúdo aqui dentro. Quando a gente pega um projeto que tem algum grid, o ideal, ó, deixa eu trazer aqui. O ideal é a gente criar um elemento que envolva os elementos de dentro do grid, né? Espero que não tenha ficado confuso. O ideal é a gente criar um elemento inteiro e dentro dele vão ter cada um dos itens do nosso grid. No caso aqui, ó, 1 professor, 2, 3, 4, 5, 6.
no caso, nossos professores. Então, eu vou criar um elemento para a gente criar o grid dele. Fica muito mais fácil de trabalhar assim, né? Vou retornar aqui. Perfeito. Agora, vamos lá. Vou criar div, onde vai ser o elemento que vai envolver esses itens, né? No caso, nossos professores. Class. Vou colocar aqui o nome. Grade. Prof. Lembra lá? Para a gente ser o mais explícito possível na hora de nomear as nossas classes, para ficar fácil, né? Bater o olho, opa, essa classe aqui é a grade, né? Onde a gente está criando o grid dos nossos professores. Beleza. E aqui eu vou criar um professor individualmente. Eu vou criar cada um desses professores individualmente utilizando a tag article. Você deve estar se perguntando, pô, mas tag article é para criar um artigo, um post, algo escrito. Não, não é. Se a gente prestar atenção e ver o significado da tag article, a gente vai entender que o que está dentro da tag article tem que fazer sentido apenas por si só. Não pode depender de outras informações para fazer sentido. Por exemplo, esse parágrafo aqui, ele não pode estar dentro de uma tag article. A gente encontra o professor perfeito. Tá, cadê o professor perfeito? Então eu preciso de informações fora desse parágrafo para entender o que esse parágrafo está querendo dizer, né? Agora, por exemplo, um professor com foto, descrição, um botão para contratar o professor, que é o que a gente vai ter aqui, não preciso saber o professor do lado para entender aquele professor. Cada um é um ecossistema fechado, a gente entende olhando para aquele card. E é isso que a tag article pode ser utilizada. Um conteúdo que se faz por entender por si só, sem necessidade de informações externas, beleza? Então a gente pode utilizar cada card aí com um article, sem precisar ficar usando um monte de div. A gente podia usar div aqui também, só que div não tem valor semântico. Esse aqui tem um valor semântico. As informações contidas aqui dentro fazem sentido por si só, beleza? O que a gente vai ter aqui dentro do nosso article? Vamos lá. Eu vou ter uma imagem. Vai ser a imagem do nosso professor. Obviamente, como a gente já viu, né? Deixa eu até trazer aqui para vocês verem também. Eu vou ter aqui a imagem, o nome do professor. Aqui eu vou ter quanto que é por hora esse professor. E aqui eu vou ter a descrição. Aqui, no caso, eu fui bem simples aqui na descrição, mas você pode colocar uma descrição muito maior na hora de estiver fazendo os seus cards, tá? Outra coisa que eu quero sugerir para vocês é coloquem suas fotos. Eu já vou mostrar como é que faz isso sem precisar fazer download. Coloquem suas fotos, fotos de seus amigos, seus colegas que estudam com você. É bem bacana, coloca uma descrição legal. É bem bacana fazer dessa parte aqui. Eu sugiro que faça dessa forma. Se não quiser, pode utilizar a nossa aqui ou a foto que você quiser para exemplificar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter o professor. Então eu vou ter o H2 dentro desse article, né? Vou ter um H3 seguindo os níveis de título, né? Que é a hora que o professor está cobrando. E a descrição eu posso utilizar um parágrafo. Aqui, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu trazer. Sim, o botão para marcar a aula com o professor. O botão, como ele é um link para que irá levar em algum outro local, eu vou utilizar a tag de âncora, beleza? Então, perfeito. Vou criar aqui o primeiro professor. Marcar aula com a Mauri, que eu vou colocar o meu aqui em primeiro. Professor de front-end. Aqui eu vou colocar o valor da hora. R$100. E aqui eu vou colocar o nome. Amaury Blanco. Perfeito. Como é que eu posso pegar essa imagem? Tá? A gente já vai fazer o grid aqui, tá? Fica tranquilo que a gente já vai para essa estrutura do CSS. Vamos criar primeiro o professor aqui. Vou colocar aqui, ó, imagem do professor. Bem genérico para a gente não precisar ficar alterando muita coisa, beleza? Como é que eu passo aqui o nome? Eu imagino que todo mundo tenha um GitHub, né? Tem um repositório, uma conta no GitHub.
Se você quiser baixar a imagem, passar o caminho aqui, ó, não tem problema. Ó, IMG, escolher a sua imagem, não tem problema. Mas eu vamos fazer aqui de uma outra maneira. Eu vou colocar aqui o https://github.com e vou colocar o nome que está o meu repositório no GitHub. Vou colocar aqui, ó, Amaury Blanco. Tá dessa forma. No final, eu vou colocar .png. Olha que interessante. A gente voltar aqui, atualizar, ele carrega a nossa foto, ele vai lá buscar. O GitHub, ele devolve, né, pra gente a imagem do perfil desse usuário que a gente está passando. No caso, eu passei o meu perfil, ele está retornando essa imagem. Né? Bem tranquilo aqui. Bom, temos o primeiro professor. Precisamos, a gente consegue entender aqui, ó, que é bem diferente, né? Cada letra tem sua cor, ela é negrito, a descrição também tem um espaçamento maior do que os títulos e o botão é totalmente diferente aqui, né? Então vamos lá. Vamos criar aqui uma classe para cada um desses caras aqui. Primeiro, o article. Eu vou colocar aqui prof item, né? Que é um item da minha grade de professores. Vou colocar aqui prof item para a gente conseguir estilizar. Na imagem, eu consigo colocar até uma classe, mas eu não vou atribuir uma classe por enquanto. Vamos seguir aqui. Vamos aqui no nome. Opa! Nome prof class valor prof na descrição class descricão, né? Porque não pode colocar caracteres especiais. Prof também, para a gente saber. E aqui eu vou colocar a classe class btn marcar. Ó. Botão de marcar. Certo? Então criamos aqui todas as classes possíveis aqui para a gente poder estilizar esses caras. Então vamos lá. O que eu vou fazer antes da gente começar lá no CSS? Eu vou copiar esse article aqui e vou colar ele 6 vezes, porque eu já quero ver tanto o grid quanto os elementos trabalhando em conjunto. Então para isso eu vou adicionar todos na tela, né? Para a gente conseguir ver todo mundo. Então vamos lá. Bom, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou diminuir todo mundo aqui, só vou deixar um que estão todos iguais, tá? Aqui também, esse aqui também, ó. Todos estão iguais a esse aqui, beleza? Só vou diminuir para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Agora vamos lá para a estilização. Primeira coisa que eu vou estilizar aqui, grade prof. Beleza, como é que eu vou fazer isso? Você pode utilizar o DisplayFlex, tá? Porém, o DisplayFlex ele é recomendado quando a gente está trabalhando em uma direção, em um sentido. Como assim? Aqui nós temos um elemento embaixo do outro. Então, o único sentido é na vertical. A gente não vai colocar um elemento aqui, não vai ter um outro elemento aqui do lado, vai ser um sentido só. A mesma coisa funciona se você quiser colocar na horizontal, é um único sentido. Então é recomendado que se utilize DisplayFlex, tá? Lembre-se, recomendado não é obrigatório, você utiliza a ferramenta que você achar melhor, tá? Aqui, beleza, nós temos um sentido. Aqui, nós temos 2 sentidos. Temos o sentido da horizontal e da vertical. Então, é recomendado e até um pouco mais fácil de se trabalhar com Display Grid. Que é o que a gente vai aplicar aqui, que tem um pessoal que tem um pouco mais de dificuldade do grid, né? Porque ele tem uma complexibilidade um pouquinho maior. Porém, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente vai ver aqui junto. Um jeito bem simples da gente aplicar um grid aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou aplicar esse grid aqui no grade prof, né? Obviamente, display grid, né? Já falo que ele é um elemento de grid. E aí eu preciso passar qual que é o template de colunas que eu quero. Como a gente viu, o maior tamanho aqui que a gente precisa, ó, né? Acima de, vamos lá, acima de 1400, ele fica em 3. Então, são 3 colunas, né? Consegue entender aqui, ó? 1, 2, 3. São 3 colunas.
E o tamanho dessa coluna eu vou deixar automático. Ou seja, ele vai pegar todo o tamanho que ele pode e vai dividir igualmente em 3 partes. É isso que ele vai fazer. É isso que a gente vai informar aqui para o grid. Tá? Então vamos lá. A gente passa o nome da propriedade aqui, grid template columns. A gente pode passar da seguinte forma. Eu quero 3 colunas do mesmo tamanho, independente do tamanho da tela. Então, se a tela for menor, divide em 3 igualzinha. Se for gigantona, divide em 3 também igualzinha. Não me interessa. Só quero que divida em 3 partes iguais. A gente pode trabalhar com uma unidade de medida aqui, quando a gente está trabalhando com grid, que é o FR. Ele vai, né, dividir, fracionar a tela em 3 partes. Então, a gente pode fazer dessa forma aqui. 1 FR. Aqui a gente falou uma coluna com um pedaço. Espaço, 1 FR, 2 colunas iguais. 1 FR, 3 colunas iguais. Isso aqui, a gente está passando um grid de 3 colunas. Vamos dar uma olhada. Vou vir aqui. Eu não atualizei ainda com os professores, né? Vamos ver se dá. Atualizar aqui. Beleza, não tem problema. E a gente já consegue ver. A gente colocou 6 iguais, né? Colocamos 6 iguais. Veja que ele já pega essa estilização de 3 pedaços iguais. Obviamente, tem muita coisa para a gente arrumar aqui. Mas olha que interessante, a gente passou 1 FR, 1 FR e 1 FR. É o que ele está fazendo. Só está quebrando um pouco a imagem que está passando, né? A gente vai arrumar isso já já, pode ficar tranquilo. Beleza. O que mais que a gente passa aqui? O que a gente pode mudar aqui que fica um pouco mais bonito e fácil da gente alterar? É utilizando o repeat, essa função repeat. E a gente fala o quê? Eu quero 3 colunas. Então a gente passa aqui, o primeiro parâmetro dela é o 3, é a quantidade de colunas. Você quer 10 colunas, você passa aqui, se você quer 5, aqui. Enfim, o que você precisar é o primeiro elemento, primeiro valor que você vai colocar, que aqui é o parâmetro. Então vamos lá, 3, adicionamos a vírgula e agora a gente passa como segundo parâmetro qual que é o tamanho dessas 3 colunas que a gente falou aqui. O tamanho é 1 FR. Ah, tá, não, é o tamanho, eu quero cada coluna de 200 pixels, não tem problema, você poderia colocar aqui. Porém, eu vou colocar aqui 1 FR, que eu quero que fique o tamanho que ele puder ocupar lá, beleza? Então aqui a gente tá a mesma coisa, ó, se eu voltar aqui e atualizar, não mudou nada, só que está escrito de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais utilizada aí no mercado, beleza? Obviamente temos centralizar, né? A gente pode trabalhar também com display, com Justify Content, quando estamos trabalhando com o Display Grid, tá aqui. E vamos adicionar aqui um gap, ou seja, um espaço entre os elementos. Gap é isso mesmo. A gente pode trabalhar com gap quando a gente trabalha com grid ou com flex. Se não tiver grid nem flex, o gap não vai funcionar, tá? Vou colocar aqui 50 pixels para a gente ir vendo. E vamos dar uma olhada. Vou atualizar, veja que ele adicionou um espação aqui, né? E tá tudo colado aí nas pontas. A gente vai, obviamente, arrumar isso aí, né? Beleza. Acho que essa parte da grade aqui tá ok. O que precisa ser ajustado são cada um dos itens. Então vamos lá. Prof. Item. Maravilha. E a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu pegar o original. Aqui a gente está vendo que os elementos estão em uma direção só, né? A imagem, título, subtítulo, descrição e a tag de âncora. Tudo no sentido. A gente já falou sobre isso, então eu vou utilizar o Display Flex. Então vamos lá. Display Flex. Flex Direction, né? Que a gente vai mudar o sentido dela. Flex Direction Column. Opa. Column. Maravilha. E a gente vai adicionar um espaçamento entre cada um deles, tá? Então vamos lá. Vou colocar gap. Vou colocar aqui 5 pixels para a gente ver. Tá? Esse gap que eu estou adicionando é aqui, ó, entre esses caras aqui, que a gente já vai tirar a margem que eles vêm naturalmente, que vai ficar mais fácil da gente manipular. Atualizar aqui, ele adicionou mais espaço, porque esse cara e esse aqui também tem margem, né? Então ele adicionou espaço, a gente já vai remover. Perfeito. Aqui no professor já está tranquilo. Creio que seja isso, qualquer coisa a gente volta e retoca.
Vamos continuar. A gente precisa trabalhar, manipular a imagem. A gente pode adicionar uma classe lá, mas aqui eu vou fazer de uma outra forma. Utilizar uma dica aqui que eu ainda não utilizei nessa playlist aqui do YouTube, que é um seletor composto, né? A gente seleciona a partir de um outro seletor, né? Pode parecer confuso, mas aqui, ó, eu estou utilizando a classe que é o nosso card, nosso article. E eu vou passar o seguinte. Deixa eu abrir aqui novamente. Eu vou selecionar ele da seguinte forma. CSS, desculpa. Eu vou selecionar a imagem. Mas qual imagem que ele vai aplicar o estilo que eu colocar aqui dentro? Qual imagem que ele vai aplicar? Apenas na tag img que estiver dentro da classe prof_item. Quem é o prof_item? Nosso article. Ele vai aplicar para todas as imagens que tem aqui dentro. Só tem uma imagem por enquanto, né? E a nossa estrutura provavelmente só vai ter uma imagem. Então eu vou fazer dessa forma. Então toda classe que tiver com o nome prof_item e uma imagem dentro dela, ele vai aplicar a estilização que a gente passar aqui dentro. E vai ser a seguinte. Eu quero que a imagem, o width, tenha uma largura de 100%. Ou seja, o máximo que ela puder ocupar. A gente já limitou cada um desses itens com um FR da tela. Né? Lembre-se, a gente criou as colunas para esses caras. Porém, vai chegar uma hora que vai ficar muito grande, né? Quando a gente estiver principalmente diminuindo, vai chegar uma hora que vai ficar gigante a imagem. Então a gente pode colocar um tamanho máximo. Ó, eu quero 100%. Porém, não passa do tamanho X, que a gente vai colocar aqui agora. Max width. Vou colocar aqui 400 pixels. Tá? Ele vai ter um tamanho grande, porém, no máximo eu quero 400 pixels para cada um. Vamos lá? Atualizei. Olha como já mudou muito aqui a cara do nosso grid, né? Olha que bacana. Ele está com tamanho 100%, porém, ele não está passando de 400. Vamos conferir? Vou apertar F12 aqui. E aqui em Elements, não precisa, né? Colocar a tela grandona, diminuir aqui, colocar grandona. Ó. Veja que não importa quanto a gente aumente, né? Vou pegar essa ferramenta aqui de seleção, ó, que tem um mousezinho aqui, e vou colocar aqui na imagem. Veja que ele está tendo 100% do grid que ele consegue ter. Porque lembre-se que a gente dividiu. Ele não vai passar de 400 nunca essas imagens, tá? Nunca. É que no momento ele não tem, porque o máximo da tela dividido em 3 partes só tem como aplicar 366 para cada um, isso contando esse gap que a gente adicionou, tá? Então, maravilha, já mudou completamente aqui, a cara do nosso grid, né? Então vamos lá, vamos seguir. Tá ficando legal. O que eu vou fazer aqui agora? A gente está na imagem, né? Vamos seguir, vamos para o nome, né? Que é o próximo. Já até vem aqui, isso. Nome, valor e descrição. Vamos lá. O nome, a gente criou a classe. Nome, prof. Vou remover a margem, que a gente sabe que tem margem em cima e embaixo. Perfeito. Vou alterar o font weight, o peso dessa fonte. Colocar o peso máximo, 900. E font size também, vou colocar um ren, ou seja, dependendo do navegador que você estiver utilizando, e é muito padrão, esse ren ser 16 pixels, tá? Então, ele começa a partir de 16 pixels aí. Vamos lá, vamos retornar só para dar uma olhada e depois a gente vai de uma vez. Perfeito, já o tamanho já mudou, o espaçamento também já está mais coladinho aqui, a gente pode até mudar, caso haja necessidade. E só tem um espaço aqui desse cara e desse aqui. Então, vamos seguir que está ficando bem legal. Agora eu tenho um valor, né? Valor prof. Perfeito. Vou remover a margem, não podemos esquecer. Vou alterar a cor do texto. A cor do texto eu separei aqui, ó. É essa aqui, ó. A cor do texto tá aqui. A cor do texto é F52273, tá? Se eu usar hexadecimal aí. Essa cor aqui que eu separei. Beleza. Temos um font weight diferente também, 700. E
um font size de 0.8 rem, ou seja, um pouquinho a menos, né, do tamanho padrão aí de texto que é 1.0, beleza? Vamos aplicar a mesma coisa, agora nós temos a descrição prof, beleza, tirar a margem 0, a cor é diferente, né, é um cinza diferente, então a gente vai alterar essa cor aí, também peguei aqui, deixei separado, essa aqui, ó, 6C6767. Essa aqui é a cor que a gente está usando para a descrição do professor. Vamos passar aqui também o font size. Font size 0.8 rem. Perfeito. O que acontece aqui? Não vou passar um font weight, porque quando eu peguei esse projeto, a descrição tinha um font weight de 400. Font weight de 400 é a normal. Normal já é o padrão dos parágrafos, então não preciso alterar. Não preciso repetir uma declaração, né? Muito mais fácil. A gente atualiza, olha como mudou bastante aqui já, né? Já deu uma boa alterada aqui, já mudou a cara completamente do nosso projeto. Maravilha. Vamos retornar. E aqui está faltando para a gente o botão, né? O BTN marcar. Perfeito. BTN marcar tem algumas alterações para a gente fazer aqui. Quais são elas? Vamos lá. Primeira coisa, a gente pode utilizar uma propriedade chamada all. Nessa propriedade chamada all, a gente passa um valor e altera tudo, todos os outros valores. Então a gente pode fazer o seguinte, como a gente precisa mudar o text decoration, precisa mudar a cor do texto e tudo mais, a gente faz o seguinte, a gente reseta tudo com all e passa aqui o unset, ou seja, todas as propriedades que vêm default na tag de âncora, remove tudo. Ela ainda vai ser uma âncora, porém a estilização eu estou removendo aqui com o set. Se você retornar aqui e atualizar, ó, veja que agora está aparecendo um texto normal. Ó. Até se a gente clica, ele funciona, porque ele ainda é uma âncora, ó. Porém, ele agora está sem nenhuma estilização. Né? Fica mais fácil da gente, a partir disso, estilizar, né, um botão ou até mesmo a tag de âncora, que ela tem muita estilização externa, né? Então vamos lá. Primeira coisa, cor, color, branca. Baixar um pouquinho aqui para a gente enxergar. Background color, a cor vai ser esse rosa aqui de cima. Perfeito. Aqui, vamos ter um padding. Vou colocar 15 pixels de todos os lados, ou seja, em cima e embaixo, de um lado e do outro. Vou alterar o font weight, colocar o máximo também, que é 900. Vamos alinhar o texto, text align center e adicionar o cursor pointer, né? Porque a gente removeu lá com o unset. Tem um detalhe aqui. A tag de âncora, ela vai ocupar um espaço muito grande, né? Vamos dar uma olhada. Vou atualizar aqui, ó. Veja que ela vai até o final. E eu não quero esse comportamento, né? Eu não preciso desse comportamento aqui. Vamos definir uma largura máxima, né? Fica mais fácil. Vou colocar aqui, ó, max width 230 pixels, né? Aqui, atualizar, beleza. Agora ele vai ter uma largura boa, porém ele não vai passar de um tamanho que acabe atrapalhando, né? Pode atrapalhar um pouco, ele fica muito grande, chama muita atenção. Então, beleza. Vamos retornar aqui, a gente pode colocar até uma gracinha aqui se a gente quiser, ó. Se você quiser deixar um pouquinho mais bonito. Marcar, utilizando pseudoclasses, né? Trabalhando aqui com o hover, ou seja, quando o usuário passar o mouse em cima do botão, a gente pode colocar aqui um transform. Eu gosto de trabalhar com esse transform aqui de scale, mas toma cuidado. Ó, quando a gente passa o scale, a gente está trabalhando, por exemplo, como se tivesse zoom ou tirando do elemento. Sendo que o normal, né, que é o que a gente está vendo, é o 1. Se a gente passar aqui 2, ele vai dobrar o tamanho. Então toma cuidado. Para a gente dar uma leve mudança aí, a gente pode colocar 1.05. Uma mudança bem leve, né, no hover. Atualizar aqui, ó. Veja que ele cresce um pouquinho quando eu passo o mouse.
mas ele tá de uma vez, né? Então, como é que a gente muda isso? Vamos lá. A gente poderia passar um transition aqui, ó. Vamos colocar 0,6 segundos, menos de 1 segundo, ou seja, vai bem devagarinho. Podia fazer dessa forma, mas ó, não sei se vocês prestaram, tá muita coisa. Deixa eu colocar ponto 4, ficar mais rapidinho um pouquinho. Vou atualizar aqui, ó. Quando a gente tira o mouse, ele volta com tudo, né? Ele não tem essa ida e volta suave, né? Por quê? Porque a gente está passando o transition dentro do hover, tá? Então você remove aqui, ó, e passa ele dentro do elemento em si. Porque aí esse elemento tem esse tipo de transition. Então, quando for aplicada alguma mudança aqui na estilização, ele vai ter uma transição leve, tanto indo quanto voltando, né? Vamos lá, atualizar aqui. Aqui, ó, quando eu tiro o mouse, ele volta bem suave, né? Bem tranquilo. Aqui, se a gente comparar, né? A gente já está finalizando. Se a gente comparar, a descrição ela tem um espaçamento maior, né? O que a gente precisa fazer aqui? Vamos aqui na descrição. Opa. Tá? Aqui. Beleza. Vamos aqui na descrição do professor e vamos adicionar uma margem em cima e embaixo, né? Que ele está com margem 0, que a gente tirou. A gente pode deixar 0 nas laterais, porém, em cima e embaixo, a gente pode colocar 10 pixels. Né? Vamos dar uma olhada. Atualizar aqui. Agora ele deu uma espaçada bacana. Perfeito. Então, basicamente aqui, o nosso projeto aqui no desktop está finalizado. A gente precisa fazer alguns ajustes no grid, que essa é uma parte muito importante, para a gente finalizar mesmo. E aqui no final vou trocar aqui a foto de todo mundo e colocar a foto de cada um. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando eu diminuo, ó, veja que isso aqui é impossível para um usuário ver, né? Muito ruim isso aqui para se enxergar. Né? Se a gente coloca aqui, ó, 100%, é ruim, fica estranho, fica amassando. Né? A gente precisa arrumar isso aí. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou voltar aqui para 50. Beleza. Ele começa a quebrar aqui, ó, que eu acho que é muito. Acho que 1400, igual eu fiz o exemplo, tá perfeito. Então vamos criar um breakpoint em 1400 e depois criar um para tela de celular. Então vamos lá. Vou abrir aqui e vou separar aqui, ó, de novo. Breakpoints. Perfeito. E vou declarar aqui o nosso primeiro breakpoint. Media. Max width. Igual eu ensinei lá na aula de breakpoint. Se você não viu, por favor, retorne e olhe, que vai te ajudar pra caramba. 400 pixels. E aqui eu passo o que eu quero alterar. O que eu quero alterar? A grade de professores. Só isso. O resto já vai estar tudo certinho. Então, o que eu faço? Eu posso pegar esse cara aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui dentro. Vou arrumar aqui a indentação para ficar bonitinho. Muito importante. Perfeito. Já existe a declaração de grid. Eu não vou mexer. Ela não precisa estar aqui. Justify Content e o Gap eu também não vou mexer. Ela não precisa estar aqui também. Não preciso redeclarar quem já foi declarado, né? Perfeito. Eu só vou alterar o Grid Template Columns. E o que eu vou fazer? Vou colocar 2 colunas agora. Ou seja, se a gente tiver vamos imaginar primeiro de cima para baixo, imaginar uma tela gigantesca de televisão e for diminuindo essa tela. Quando chegar na largura de tela de 1400 pixels, estou diminuindo, chegou a 1400 pixels, altera o Grid Template Columns para 2 colunas. Era 3, agora eu quero 2. Então vamos lá. Vou atualizar aqui. Tranquilo, ele não vai mudar porque estamos acima de 1400, mas quando eu abaixo, ele já troca aqui pra gente. Olha que maravilha. Bem bacana. Vem aqui, ele já trocou para nós. Maravilha. A coisa que eu preciso fazer aqui é centralizar esses caras, né? Vamos ver porque que ele não está centralizado. Vamos puxar aqui. Eles tinham que estar centralizados, né? Opa, pegar a seleção aqui. Vamos pegar aqui no grid. Ah, sim. Perfeito. Aqui a gente pode colocar que cada um desses itens são alinhados ao centro. Eles já não vão ocupar mais
a largura total. Então a gente pode vir aqui no professor item e alinhar todos ao centro, até porque está todo mundo em coluna, né? Vamos lá, vamos fazer isso. Vem aqui, vir aqui embaixo, ponto, prof. Item, align, items, center. Perfeito. Retornar. Na hora que eu atualizo, agora sim todo mundo ficou no meinho. Perfeito. Então, de 3, ele está indo para 2, centralizado. De 3 para 2, centralizado. Mesmo assim, não é o ideal. Ó. Veja que ele está esbarrando aqui, não está ficando bacana. A gente precisa, a partir de 992, já quebra novamente. Não esperar amassar. A gente tem que adaptar antes dele amassar o elemento, né? Então, vamos lá. Vamos retornar. Para facilitar, eu posso copiar isso aqui e só alterar o que eu preciso. Ó. Aqui para baixo. Aqui eu coloco 992, certo? Não vou mexer mais aqui no próprio. Não preciso, só vou mexer aqui no grade. Aqui, você pode utilizar um ou pode apenas colocar aqui um FR. Aí vai de você. Tá? Atualizar, agora sim vai ficar um embaixo do outro certinho. Como a imagem está responsiva, a imagem vai se adaptar. Um detalhe aqui que eu percebi, o nosso container ele não tem limite, né? Ele não está tendo um paddingzinho interno, né? Para não deixar os elementos bater. Isso é muito importante. Quando um usuário está utilizando pelo celular, é muito ruim que fique muito colado. Então é importante a gente adicionar pelo menos um padding ali nas laterais, né? Vamos lá. Fazer esse ajuste aqui no nosso container. Vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, padding. Em cima e embaixo não quero mexer. Quero só nas laterais 15 pixels. Ele já vai evitar de colar aí nas pontas, né? Vamos lá. Atualizei. Agora sim, ó, quando eu diminuo, veja que tem um espacinho, né, entre a borda e o elemento em si. Então, bem bacana. Vamos fazer o seguinte. Para a gente finalizar aqui o nosso projeto, eu vou só pegar aqui o GitHub de todo mundo aqui da Treinaweb para a gente colocar e finalizar. Aqui eu tenho do Ariel. Vamos voltar aqui no código. Voltar aqui. Ariel. Vamos lá. Tem o do Clayson. Perfeito. Aqui eu tenho o do Elton. Vai ficar tudo certinho. E falta do Rafael e do Wesley. Então, Rafael. E aqui, no final, do professor Wesley. E vou lá aqui. Perfeito. Então, vamos retornar. Vou atualizar aqui. Maravilha. Vou trocar o nome de todo mundo para ficar corretinho. Mas aí o vídeo vai ficar muito longo se eu começar a adaptar para todos. Creio que o conceito de cada um, do entendimento da estrutura, ficou bem claro aqui, tá? E dessa forma, a gente encerra aqui esse projeto do MyTeacher. E aí, galera, gostaram desse conteúdo? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento front-end, a Treinaweb é o lugar ideal para você. Se você ainda não conhece, somos uma escola especializada em formar desenvolvedores. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, já formamos mais de 200 mil alunos. No nosso portal você irá encontrar formações completas sobre as principais linguagens e tecnologias utilizadas no mercado. Então, se você está começando agora ou quer evoluir na área, os nossos professores podem criar um plano de estudos ideal para você. Clique no link da descrição e aproveite a condição exclusiva que eu preparei para você. Bom, galera, então é isso. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e eu te vejo lá no portal.